internauta, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao H+. No vídeo de hoje eu vou te contar a segunda parte, todos os segredinhos e os detalhes do projeto da nossa cliente Desirê. Eu já mostrei a área social desse projeto em outro vídeo, vou deixar o link da descrição aqui pra vocês, depois dá uma olhadinha lá. E agora eu quero mostrar pra vocês todas as soluções da área íntima. Então eu vou mostrar aqui tudo o que a gente pensou, quais eram as necessidades, gostos da nossa cliente. Enfim, bora pro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, vamos começar falando um pouquinho então do projeto, né? Se você já deu uma olhadinha no vídeo anterior, eu te explico como que é a nossa cliente, o que ela gosta, o que ela não gosta, mas aqui eu preciso te dar algumas orientações para você estar por dentro também dessa segunda parte. A nossa cliente, ela é médica e ela vai morar com o namorado dela, que também é médico, mas ela tem uma situação aqui muito importante, muito peculiar, vamos dizer assim, que é do pai dela. Ele foi diagnosticado com Alzheimer e ela tá modelando, fazendo toda a estrutura do novo apartamento, dessa reforma, baseada nessa situação. Então todas as soluções aqui têm um quesinho dessa preocupação, a gente estudou um pouquinho mais o que essa doença causa, quais são as dificuldades que uma pessoa com essa doença tem, então tudo isso reflete completamente em projeto, que é o que eu vou mostrar pra vocês hoje. Aqui na minha tela a gente vai ver um pouquinho do que era antes, mas já vamos seguir pra parte íntima, que tem muita coisa. Então se você é novo por aqui e gostou do assunto, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que nos motiva a criar mais conteúdos como esse pra você. Então bora pro vídeo, que tem muita coisa pra gente conversar aqui. Bom, aqui a gente tá então na área social, só vou dar um rolê aqui com vocês para vocês verem tudo. Mas vamos entrar então nessa porta aqui que a gente fez no painel. A gente tem uma porta embutida com um pivô, que é o home office, que é o corredor também. Então aqui é onde tá essa porta, consegue ver? E aqui a gente criou então esse home office. O home office ele já tinha um espacinho, tá? O apartamento já foi pensando, né, em colocar o home office aqui dentro, mas aqui a gente vai ver as soluções que a gente criou então. Esse armário aqui, ele já era existente, a gente só trocou as portas e fez algumas divisórias internas que ela pediu, mas aí toda essa estrutura aqui a gente criou nova, tá? Então o que a gente fez aqui? A gente fez esse pórtico de madeira, consegue ver? Que ele traz um pouco mais de aconchego para o espaço e delimita essa região como sendo a de home office e essa aqui sendo a de circulação. E aqui a gente tem então esse armário superior para ela guardar todos os livros dela. Depois a gente tem uma prateleira com iluminação, então aqui a gente colocou 2 pontos de iluminação, 2 arandelas articuladas, mais essa fita de LED aqui com um difusor leitoso para fazer uma lavagem de luz nessa bancada na hora de trabalhar. E aqui é legal porque atrás a gente colocou um papel de parede e fez essas prateleirinhas com estrutura de serralheria, então são placas, né, chapas metálicas que são bem fininhas em cinza, então traz um pouco desse quente da madeira para esse frio do metal, então é bem legal, tá? Aqui ela pediu então um gaveteiro, né, 2 gavetas e um para pasta suspensa, e a gente colocou 2 poltronas de escritório aqui. Então essa foi a parte do home office, a gente trabalhou então com essa mesma linguagem vindo lá da sala, porque é uma área de transição, né? Olhando pra cá, a gente tem algumas questões interessantes. Aqui é onde fica o quadro de energia, a gente colocou um quadrinho. E aqui a gente tem o acesso, então, para alguns outros cômodos. Esse aqui a gente denominou o quarto do Paulo, que é o pai da nossa cliente. E daí, logo em seguida, a gente tem o banheiro, que é o banheiro social. E aqui a gente fez adaptado pro Paulo, tá? Depois a gente tem a entrada do closet, mas que é a entrada daí da suíte dela em si, tá? Que entra pelo closet. Esse apartamento não tinha closet, era um quarto gigante. Mas aí, lá no dia, a gente já pensou, vamos colocar um closet e tal, dela, se der, legal. E a gente conseguiu e ficou bem interessante. Bom, vamos entrar então aqui no quarto do Paulo, mas antes da gente entrar, uma coisa importante. Quando a gente fez a pesquisa dessa doença, o que ocasiona e tudo mais, as pessoas ficam mais esquecidas e tendem a se sentir um pouco mais perdidas. Então aqui a gente sinalizou como a área do Paulo com essas cores. Então são cores que ele vai entender que é a área onde ele está. E quando ele olhar para essa cor, ele vai conseguir se familiarizar e entender qual que é a região que cabe a ele, né? Então isso também ajuda, esse posicionamento de cores. Outra coisa que a gente não colocou aqui na parte do projeto dele, mas que é interessante a gente pensar, questão de reflexos. Então espelhos é uma coisa bem complicada, porque ele pode ficar confuso, ele pode não entender. Então aqui a gente trouxe essa preocupação, a gente fez um estudo aprofundado e fez algumas pontuações aqui em projeto que é interessante a gente falar. Bom, vamos entrar então aqui no quarto do Paulo, que é esse quarto aqui. Aqui a gente tem algumas questões funcionais, algumas questões estéticas e tudo em relação devido à situação que a gente tem aqui do nosso cliente. O que a gente fez aqui? Aqui a gente precisava que nessa parede aqui assim, ó, é onde está a sala. Então daqui a gente precisava trazer uma tubulação de ar-condicionado, porque o apartamento não tinha infra de ar-condicionado,
mas ela não queria rebaixar de gesso. Então, para isso, o que a gente fez? A gente fez essa estrutura aqui de MDF, como se fosse uma moldura, para toda a tubulação passar aqui por dentro, por cima da parede mesmo, e ser escondida com essa tubulação, né, com essa caixaria de MDF. E aí a gente tem aqui a evaporadora, né, que é do ar-condicionado, e toda a parte de condensadora fica lá na área técnica. E aí dessa forma a gente faz essa solução, né, de trazer a tubulação sem precisar rebaixar de gesso. Outra questão aqui é que daí a gente conseguiu criar uma mesinha lateral bem fixa, porque a gente pode apoiar algum remédio, alguma situação ali, tem a parte de tomadas e interruptores, mas não é nada solto. Uma mesinha solta aqui também poderia ser uma situação perigosa, de ele bater, cair, quebrar, então aqui é tudo bem fixo, tá? E aí a gente fez também aqui atrás uma cabeceira estofada, porque a pessoa pode se debater, enfim, então fica mais confortável. Ela quis colocar daí uma cama de solteiro, né, e aqui é uma bicama, porque ela também pensou numa questão de visita. O pai dela, vale a pena salientar, não mora com ela, é só para questões pontuais, tá? Visitas pontuais, né, se ele precisar ficar uma semana, um fim de semana, enfim, mas que seja confortável. Então é um apartamento que a gente pensou para caso ele vá para lá, se sinta confortável, mas que também possa ser usado por outra pessoa, um futuro filho ou algo assim. Então aqui a gente tem a parte de papel de parede, a gente fez um geométrico bem quase nada assim, só para ter uma textura nessa parede, e trouxe pontos de elementos da natureza. Isso traz mais conforto, deixa a pessoa mais segura, ela sabe onde ela tá, sabe? Então trazer esse ponto de elemento da natureza nos quadrinhos ficou bem legal. Porque a janela, às vezes, pode ser perigosa, dependendo do estágio da doença. Então, a gente tem uma janela, óbvio, mas se precisar, né, deixar fechada e tudo mais, ele não perde esse contato com a natureza, nem que seja pelos quadrinhos. E claro que a gente também fez isso, né, esse contato com a natureza, nas escolhas dos materiais. Então, o linho, a madeira, tudo isso remete um pouco mais de aconchego e esse contato leve que seja com a natureza, e é bem interessante. Bom, do outro lado aqui, até esse painel, não mudou, ficou assim mesmo. A gente fez algumas prateleiras só para deixar alguns objetos de decoração. Outra coisa que é importante, né, que a gente pesquisou em relação à doença, é ter objetos que remeta a alguma coisa da pessoa. Então, objetos pessoais, algo que vai fazer ele lembrar de alguém ou de alguma situação, e ele se sentir mais pertencente ao local. Então é bem interessante porque dessa forma a gente consegue ajudar ainda mais ele, né, a se sentir mais confortável ali quando estiver com ela. Aqui ela pediu que tivesse um espelho, e daí a gente falou pra ela, né, acho que a primeira situação ela pediu que fosse no armário, não lembro, dessa questão do reflexo. Então, se ele estivesse olhando ali, né, um espelho que fica muito próximo dele, em frente à cama, ele poderia se sentir desconfortável. Então, dessa forma, a gente colocou aqui logo atrás da porta, para que caso alguém, né, vá usar um futuro filho, tudo bem, vai ter um espelho, mas não nessa situação, pensando bastante no Paulo, né? Então, aqui em cima a gente tem mais uma prateleira, onde fica a TV, ele gosta muito de assistir TV, então a gente deixou a TV aqui pra ele. E aqui um armário que a gente desenhou, um armário básico, também só cinza, com alguns detalhes em madeira. Aqui o puxador a gente fez talhado em madeira, pra que caiba daí, né, a distribuição interna dele não tem muito segredo. Então esse é o quarto do Paulo / visita / futuro filho, tá? Então a gente teve várias questões que a gente teve que pensar nesse quarto. Parece um quarto simples, mas a gente teve várias questões para pensar. E claro, a porta, né, do quarto, tanto interna quanto externa, como do banheiro também que ele vai usar, nesse tom para remeter que ali é a área dele. Saindo então aqui, a gente vai daí pro corredor, né, que é esse home office, e vai entrar daí no banheiro dele. Esse banheiro, então, o que a gente precisou fazer? Ela não queria fazer grandes obras, mas a gente precisava fazer ele o mais adaptado possível. Então a gente aumentou a área de box, então era um apartamento que tinha os azulejos mais antigos e tudo mais, a gente nivelou aquela área que tinha ali de chuveiro, né, e deixou com uma caída sutil lá pro ralo. Porque se alguém precisar dar banho, ajustar, levar a cadeira, não fica aquele degrau ali, não é mais um elemento que pode ocasionar algum acidente. Então dessa forma a gente conseguiu nivelar mais o piso. Claro, tem essa caída para água, mas é algo sutil que não vai atrapalhar no dia a dia. E aqui a gente optou por não colocar box. Aqui a gente tá colocando uma cortina, né, própria para água, mas para justamente se precisar colocar uma cadeira, precisar colocar mais uma pessoa ali para ajudar, seja algo fácil, né, de fazer isso. E por conta que é um box bem grande, esse chuveiro então ele fica maior e fica mais fácil de alguém tomar banho ali sem molhar tanto a parte de fora, tá? Então é uma solução bem interessante também. E também na questão funcional, ele é um apartamento que tem os banheiros bem pequenininhos, então a gente colocou aqui uma cuba de semi-encaixe com uma bancada
pequena, tá? Uma bancada relativamente pequena. E aí a gente ainda precisava que esse banheiro tivesse uma cara de lavabo, porque vai ser o banheiro da visita. Então a gente fez essa estrutura aqui com o City Garden para ter uma situação de que se ela ainda precisar acrescentar espaços, né, assentos no apartamento, ela pode tirar daqui, mas fica como decoração. Uma das primeiras ideias foi colocar um jardim ali e tal, mas aí a gente pensou na Charlotte. Se você ainda não conhece a Charlotte, volta no vídeo ali anterior, que eu falo bastante da bichinha, e ela também norteou muitas decisões de projeto, e uma dessas situações foi aqui. Aqui olhando pra cima, então, a gente tem esse armário, a gente fez um espelho um pouquinho diferente, um nicho, então também remetendo às cores, né, que ficaram as cores do Paulo. E essa madeira, esse cinza, para trazer um pouco mais de aconchego, tá? Então ficou um banheiro bem legal. Ela não tinha ponto de ducha higiênica, então a gente trouxe um ponto de ducha higiênica aqui, porque também é interessante, né, para a situação que a gente tem aqui hoje. Vamos voltar então para o nosso home office barra corredor e seguir para os próximos ambientes. Vocês conheceram então os ambientes bem propícios, bem direcionados para o Paulo, que é onde ele mais vai usar. Mas dá uma olhadinha no outro vídeo que a gente fala bastante da área social, como que a gente pensou em relação a deixar os cantos arredondados, a circulação, pensando nele também. Dá uma olhadinha lá no outro vídeo que é bem interessante. E olha só, a gente tem muita coisa pra mostrar aqui ainda, tem vários ambientes que eu quero te mostrar, várias soluções, então fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar e tem algumas dicas que você pode aplicar aí na sua casa. Então aguarda aí e já deixa o seu like se você não deu ainda, né? E se inscreve no canal também e ativa as notificações e bora pro vídeo que ainda tem muita coisa boa. Bom, voltando então aqui, a gente vai entrar para a suíte principal. Aqui na suíte principal a gente tem uma suíte master, né? Que é quarto, closet e banheiro. E aqui a gente criou esse closet. Vou mostrar para vocês como que ficou. Quando a gente entra, tá? A gente tem esse corredor aqui de closet. A primeira situação que a gente precisa conversar é que a gente trocou essa porta aqui por uma porta de correr. Então ela corre aqui para dentro desse armário, né, aberto, que é o closet, mas para que a gente pudesse ter então um pouco mais de ergonomia e funcionalidade em questão a essas portas aqui. Porque se abre uma porta aqui, depois abre a outra aqui, fica muita abertura de porta junto, não fica legal. Então uma delas a gente colocou de correr e a outra fica a porta normal, que é o banheiro da suíte, tá? Aqui a gente deixa tudo certinho, qual interruptor a gente pretende colocar, como que vai ser para o cliente entender como que vai ficar mesmo. Bom, aqui no closet então, a gente chega, a gente tem essa visual de entrada, porque a gente alinhou aqui esse final da parede com uma nova parede de drywall para fazer essa área de closet. Então aqui assim a gente criou essa parede de drywall, pode criar, não tem problema, tá? E aí a gente fez essa configuração aqui de armários. Então logo na entrada a gente colocou os sapatos, tá? Então a gente fez bem personalizado para ela, para quantos sapatos ela tinha, para quais as alturas de sapato que ela tinha, bem personalizado. E em cima de cada prateleira a gente tem essa iluminação para entender um pouquinho mais e claro, a iluminação geral no gesso. Aqui a gente rebaixou de gesso, tá? Ela quis rebaixar aqui. E aí ela pediu aqui algumas gavetas, ela fez uma área aqui para os jalecos, né? Porque ela queria que logo a entrada ali que ela tivesse que deixar no closet ou pegar, seja os jalecos, os elementos que ela tem para ir para o hospital. Então ela quis deixar aqui também, tá? E aqui a gente tem duas áreas, né? A área dele e a área dela. Então a gente tem aqui o calceiro, uma gaveta aqui embaixo, e aqui a gente tem um gaveteiro, e do outro lado a mesma coisa. Desse outro lado aqui a gente criou então a penteadeira dela. Até agora a gente tá na etapa de anteprojeto 2. E nessa etapa a gente faz algumas revisões, vê orçamentos e tal, e ela pediu até pra tirar essas prateleiras daqui, o que eu achei bom, porque eu achei que ficou um pouco sufocante essas prateleiras, ela falou que não ia precisar, então tá tudo certo. E aqui a gente tem a prateleira. Nessa porta que a gente acessa daí a suíte em si, a gente tem essa porta de correr com espelho. Então o espelho do closet ficou aqui. Bom, entrando então um pouquinho mais aqui no closet para vocês verem essas outras situações, a gente criou então essa penteadeira com esses tons em dourado, tem esse assento, né, em rosé, que é bem característico. Se você viu a área social, sabe que tem toques de rosé lá também. E aqui a gente criou então a parte da penteadeira com esse espelho iluminado, né? Então a gente criou essa iluminação de frente, difusa, com os pontos, ela já sabe onde vai ficar os pontos de energia e tudo mais, para se arrumar. E aqui uma leve cômoda, né, pra guardar algumas coisas. E as prateleiras que bom que ela tirou. Aqui daí a gente precisou colocar, né, uma cortina e tal, porque esse quarto tinha assim duas janelas. Então eu acho que no projeto inicial talvez eles tinham pensado alguma coisa nisso, mas o antigo morador não quis usar como closet. E aqui no fundo a gente tem os longos, né, que daí não seriam os jalecos em si, de vestidos, enfim, tudo mais. E em cima a gente tem os maleiros, tá vendo? Olha só. Bom, agora a gente vai entrar, vocês querem entrar por onde primeiro? Pela suíte principal, pelo banheiro? Vamos entrar no banheiro da suíte, olha só.
Aqui nessa porta, então, que eu falei pra vocês, ela abre pra dentro e essa porta aqui, ela abre correndo pra dentro desse armário aqui. Então fica mais fácil, que se tiver uma pessoa saindo do banheiro, não vai bater porta ali nessa entrada, sabe? Fica uma coisa mais tranquila. Bom, vamos entrar aqui então no banheiro da suíte. E Dona Desirê já mudou. Até depois ela veio brincando: Carol, eu sei que eu pedi rosa, mas eu já enjoei em projeto. Então tudo bem, projeto é bom, que a gente vai amadurecendo, e mudar aqui em projeto é muito mais fácil, muito mais barato, menos dor de cabeça do que mudar lá na obra. Então ela sonhou com esse projeto, aí ela ficou, né, fazendo os orçamentos e tal, e só de olhar o projeto ela já enjoou da cor rosa. Então tá tudo bem, a gente trocou, mas eu vou mostrar pra vocês qual foi a primeira solução, né? O pedido dela era que fosse tons de rosa e dourado, ela queria isso. Aí a gente viu os orçamentos, talvez não vai ser dourado, mas a gente tem essa configuração aqui. Então é uma bancada pequena, tá? Porque aqui tem pouca profundidade. E aqui a gente tem o armário, a área de colocar toalha, enfim, né, tudo certinho aqui. A gente fez, então, box até o teto também com ferragem dourada. E aqui a gente utilizou esse porcelanato que imita um mármore Calacata Gold, tá? Que tem esses veios, assim, mais dourados, que é lindo. Eu sou apaixonada por esse aqui. Até essa também não é a primeira opção de suíte, tá? Que eu vou mostrar pra vocês depois. Eu vou deixar uma fotinha aqui de como que foi a minha primeira opção da suíte. Confesso que eu gostei mais. Achei mais aconchegante e tudo mais. E aí a gente mostra pra vocês depois como que ficou. Só que daí o posicionamento do closet ela não gostou tanto, e tudo bem, tem que ser do gostinho dela, do jeito dela, a gente faz do jeito que o cliente quer. Mas eu vou deixar aqui a foto porque eu achei o projeto maravilhoso da suíte que a gente fez, a primeira opção. Bom, daí aqui a gente tem toda essa parte, né, todas as paredes e chão são nesse mármore Calacata, né, porcelanato, que imita o mármore Calacata Gold. E aqui a gente tem esses tijolinhos na vertical, então tem esse nude, esse rosa mais queimado e o branco também. A gente fez essa paginação de piso aqui. E aqui em cima, só espelho. Embaixo aqui desse armário a gente tem, é um armário com espelho, tá? E embaixo aqui a gente tem uma fitinha de LED também, tá? Então ficou um banheiro, eu gosto muito desse banheiro, eu acho que sim, tem cor e tal, mas eu acho ele bem elegante. Mas, enfim, gosto da Desirê. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, se você não nos acompanha ainda, que eu mostro a opção que ficou. A gente mandei algumas opções pra ela essa semana, então vamos ver que opção que ela escolheu e eu mostro pra vocês lá no Instagram. Segue lá a gente também, que sempre tem dica por lá. Bom, agora vamos falar então da suíte. Vamos entrar na suíte e mostrar todas as soluções pra vocês. Entrando aqui na suíte, então, a gente fez essa composição, tá? Também a gente teve algumas variações aqui de cabeceira e tudo mais, que ela veio com ideias super elaboradas, depois ela foi tipo, ai, mas eu acho que eu vou por mais comum, que eu não vou enjoar, e tá tudo bem. Ela tem que gostar e se sentir confortável onde ela vai estar, porque não é barato fazer uma reforma, não é barato todo o investimento que ela vai colocar aqui pra depois enjoar. Então tá super certa e eu recomendo que vocês façam isso também, tá? Bom, aqui então a gente tem a cabeceira e o que que a gente fez? Aqui a gente colocou essa parte estofada, então são 3 almofadões. Esse aqui que é maior e esse daqui. Aqui a gente colocou uma arandela e da mesma linha a gente colocou um pendente. Eu gosto de trabalhar essa coisa que fica arandela, é pendente, abajur ou pendente, eu acho que fica bem interessante. Atrás um painel e aqui em cima, né, nesse painel de madeira a gente também colocou uma fitinha de LED que dá mais um charme. E aqui do lado a gente fez esses 2 criados mudos com o pezinho em serralheria redondinho, né? Fica bem fofo, fica elegante e fica delicado, sabe? Eu acho que é bem a cara da Desirê, assim. Aqui a gente trabalhou então com um linho um pouquinho entre mescla de rosa com um nude, meio até alaranjado, então é legal também, ficou bem interessante. As almofadas. E aqui a gente tem, né, o acesso que a gente fez do closet. Essa porta corre pra cá. A gente tem um quadro aqui e toda essa parede aqui é de drywall pintada, tá? Do outro lado aqui a gente tem o painel da TV. Então em cima a gente precisou também fazer a situação do ar-condicionado. Então ele passa lá por aquela moldura, passa pelo gesso, passa pelos banheiros e chega aqui. Então a gente tem essa situação para conseguir passar isso tudo, né? Claro que em obra às vezes a gente acha uma viga no meio e tal, mas a princípio era para dar certo. Outros apartamentos fizeram assim também, então era para dar certo. Bom, aqui então a gente tem um painel, então um painel de TV, aqui embaixo a gente fez esse rackzinho, né, pra colocar alguns elementos, mas bem linear, bem limpo também. E nessa brincadeira da madeira com o cinza. Tá vendo que essa madeira e cinza vem desde lá da cozinha? É o mesmo apartamento, não é uma casa cor, não é uma amostra de decoração. Então é legal quando a gente consegue seguir essa linguagem, porque uma que fica visualmente mais confortável, então ela sai de um ambiente e entra no outro de uma forma mais sutil, e outra que ela consegue otimizar mais na marcenaria. Por quê? Uma dica bem legal aqui pra
pra vocês é que quando a marcenaria faz os orçamentos, eles compram as chapas. E se em cada ambiente tu coloca uma chapa diferente, essas sobras ele acaba te cobrando. E às vezes era uma sobra que poderia fazer um outro armário e ficaria mais em conta pra ti. Então, uma dica pra economizar é tentar escolher umas 3, 4 chapas e usar assim no apartamento todo. Numa situação ou outra, muito especial e tal, tudo bem fazer, né, um móvel diferente. Mas aqui, como é pra ser algo mais neutro, mais leve, é legal utilizar essa estratégia também, tá? Olhando pra cá, a gente tem a parte da cortina, então aqui a gente fez uma cortina mais leve no meio e depois a gente tem 2 chalés com um linho mais pesado, que deixa muito mais aconchegante. E na parte do teto, uma das exigências dela foi ter um ventilador de teto, e a gente colocou aqui esse de palhinha também, super natural, e tem esses 2 acabamentos aqui, né, de fita de LED, então a gente tem esses perfis para fazer a iluminação geral. E aí ela tem toda essa iluminação secundária, com o pendente, com a arandela, essa fita de LED aqui em cima, então fica bem aconchegante. E gente, aqui a gente fez um cortineiro, presta atenção na medida do cortineiro, tá? Não dá pra ser um cortineiro muito pequeno. Às vezes vai colocar blackout, 2, 3 composições ali, então no mínimo 15 centímetros, tá? 20 já ficaria bem confortável. Então é interessante pensar isso tudo em conjunto, porque se a gente pensa, vou botar 15 centímetros que é padrão, e aí depois coloca uma cortina mais robusta, não vai dar muito certo. E esse aqui foi então o quarto da Desirê. Eu sou suspeita, eu adoro esse projeto. Eu não sei, quando a gente tem clientes que são queridos, que são pra frente, que tipo, às vezes não gosta mesmo, ó, não gostei e tal. Mas sabe quando é uma pessoa mais leve, assim? Eu adoro trabalhar quando a gente tem clientes assim, e graças a Deus a gente tem muitos clientes assim. E aí a gente faz com que o processo seja muito mais leve pra todo mundo. Eu falo bastante, né, pra todos os clientes que, olha, troca agora, desiste agora, arruma agora, porque quando a gente entrega o caderno executivo, aí acabou. Aí tem que ir pra obra e aí a coisa vem acontecer. Então quando a gente faz todas essas trocas, revisões, baseado, né, recebeu um orçamento, recebeu um feedback de algum fornecedor que vai ficar muito caro, tem como trocar, tudo isso a gente faz pra deixar você bem seguro na hora que for executar, tá bem? Então eu espero muito que você tenha gostado, dá uma olhadinha no outro vídeo que a gente fez aqui falando da área social desse mesmo apartamento, que vai ser bem legal você acompanhar e entender esses 2 juntos. Eu espero muito que você tenha gostado, obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!